Nós vamos começar a falar sobre histórias que encantam. Existe muita confusão no conceito de metáforas. As metáforas são pequenas frases. E, muitas vezes, na parte da psicanálise, a gente dá, inclusive na escola, como metáforas, mas, na verdade, não são metáforas. São pequenas histórias. Esse conceito de pequenas histórias vem desde o Cristo, porque o Cristo contava histórias, não é? Ele, quando contava as histórias, essas histórias ficavam na cabeça daquele povo, não é? E quando as pessoas entendiam a história e memorizavam o sentido moral daquilo, aquilo era um grande alerta para essa pessoa, para quando ela cometesse algo que contrariasse aquele padrão moral que Jesus estava ensinando. Então, o conceito de histórias é muito importante. Grandes psicanalistas do passado usavam em consultório isso, porque os pacientes entram no consultório com mágoas, com culpas, com sentimentos de inferioridade, sofrendo, e o psicanalista colocava ele em estado de repouso, contava uma história para ele e perguntava assim: o que essa história tocou no seu coração? E aí a pessoa começava a olhar aquilo que a constrangia e se relacionar com o aspecto moral da história. E ali a pessoa começava a perceber seus erros e começava a perceber o que eles teriam que fazer para corrigir aquilo. Então, é muito importante, na parte terapêutica ou na parte das nossas vidas, o uso de pequenas histórias. E nós temos que começar a entender coisas importantes. Eu vou começar na comunidade Novo Ser. A comunidade Novo Ser, para quem não sabe, ela existe. Ela parou agora com a pandemia, as estruturas presenciais. A primeira comunidade que aconteceu foi em Indaiatuba, em São Paulo. Campinas, Indaiatuba, Americana, Piracicaba, Itu, Bragança Paulista e São Paulo. São 7 comunidades. Nessas comunidades, as reuniões eram quinzenais. São aproximadamente 10 psicanalistas que fazem palestras nessas comunidades. E as palestras são sobre a psicologia da consciência humana, onde a gente trabalha padrões comportamentais que estão ligados, muitas vezes, a esses grandes mestres, como Francisco, como Madre Teresa, como Cristo, fazendo as pessoas terem uma mudança perceptiva. E eu queria explicar qual é a grande sacada das histórias que nós contamos. É que tudo que nós identificamos no nosso campo consciente, no nosso ego, gera identificação com o que está no nosso inconsciente. Por exemplo, você tem uma pessoa que está altamente acomodada e ela não luta pela vida dela. E ela recalca aquilo. Ela não se acha acomodada. Ela se acha perseguida, vitimada pela vida. Aí você conta uma pequena história, não é? Que vai falar sobre esse conceito moral de acomodação. Quando ela se identifica com a pequena história, gera a identificação inconsciente com o que ela está vivendo, mas não quer perceber. E, a partir daí,
o nível de consciência moral dela começa a funcionar. É por isso que o Cristo trabalhava basicamente com pequenas histórias, porque as histórias são imortais. E nós absorvemos daquela história segundo o nosso grau de consciência. Eu posso dizer que a história é um grande chiclete, cada um vai mastigá-la em função da sua compreensão. E isso é muito importante. Então, hoje eu pretendo contar 7 histórias para vocês. Eu tenho aqui, fiz um levantamento, estou com quase 40 histórias. Todas as minhas vindas à comunidade agora, eu vou só contar história. Obviamente, eu não vou repetir as histórias. Então, isso aqui é a primeira versão das histórias que encantam. Mas cada vinda minha aqui, eu vou contar histórias que são muito importantes. Como é que se chamava essas histórias no Evangelho do Cristo? Parábolas. As parábolas são imortais, porque elas ficam na nossa mente. E muitas vezes, ao compreendê-las, segundo o nosso grau de consciência, aquilo começa a produzir uma ação de elaboração, um trabalho mental para corrigir aquilo que nos aflige. Então, hoje, nós vamos trabalhar coisas muito importantes. Interiorizar é um conceito da psicanálise moderna. Interiorizar é verificar o sofrimento que você está vivendo e o sofrimento que você está fazendo o outro viver. Quando eu contar essas pequenas histórias, você perceba assim, puxa, isso está me fazendo sofrer. Isso está me fazendo sofrer. E eu não quero mais isso na minha vida. Ok? Então, eu peço que vocês não sejam puramente espectadores. Todos os livros, todas as palestras, todas as aulas que nós assistimos nas nossas vidas têm um significado na nossa evolução. Os grandes mestres orientais dizem que tudo que bate à nossa porta, seja um livro, uma palestra, uma orientação, tem um significado. Agora, aproveitar esse ensinamento é uma questão de foro íntimo. Então, eu vou pedir uma coisa a vocês. Não assistam. Interiorize. Que fundamento essa pequena história está me fazendo perceber? O que eu tenho que fazer a partir de hoje para começar a corrigir esse meu comportamento? O nome disso chama-se evolução. Não há evolução sem a interiorização. Olhar para dentro de você, parar de olhar para o rabo do outro. Porque o rabo do outro é sempre muito grande quando nós só pensamos em nós, quando nós estamos orgulhosos, quando nós estamos cheios de ofensas, de egoísmo, de maldade nos nossos corações, sempre o outro é responsável por isso. Não. Se hoje nós estamos sofrendo, se hoje estamos com medo, se hoje estamos magoados, rancorosos, a responsabilidade é nossa, não é do outro. O outro, muitas vezes, nos dá grandes oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores. Só que nós não entendemos isso. A vida é uma grande escola. A cara feia do outro é uma grande oportunidade de amar essa pessoa, compreendendo-a, respeitando o que ela pode me dar. Mas sofrer, não. O sofrer não é obrigatório, a dor, sim. O sofrer é psicológico. Não gostar da cara feia ou da agressão ou da ação exigente do outro é um direito que nós temos. Mas
Perder a paz por causa disso, não. Amar, sim. Se descompensar, não. Nós precisamos vencer aquilo que nos obsidia, porque as pessoas pensam que as obsessões vêm de fora. Não. As obsessões vêm do nosso orgulho, da nossa ofendibilidade, da nossa falta de compreensão, desprendimento e de respeito pelo outro e por si próprio. Então, vamos começar as nossas parábolas, as nossas pequenas histórias. A primeira história era um grande mestre, um homem muito sábio, que vinha com os seus discípulos andando numa estrada, uma estrada muito isolada do mundo, muita mata, e eles vinham naquele caminho de terra andando, muito sol, eles estavam com fome, com sede, e eles viram uma pequena casa, uma casa muito simples, uma casa sem cuidados, sem pintura, telhado meio torto, e o mestre bateu na porta. E abriu a porta um casal. Não estavam bem vestidos. E o mestre disse: vocês poderiam nos dar algum alimento, que nós estamos com fome, e um pouco de água, porque nós estamos andando na estrada há muito tempo e estamos com sede? A senhora disse: olha, comida nós não temos, mas água fresca sim. Nós temos um poço. E ela trouxe uma jarra com água, eles beberam a água, o mestre agradeceu e perguntou assim: como é que vocês vivem isolados do mundo? Não tem nada aqui por perto, a quilômetros. Como é que vocês vivem aqui assim? E a senhora disse: ah, meu bom homem, nós temos aquela vaquinha magra, tá vendo aquela ali, vaquinha magra que está ali pastando? Ela dá leite, nós fazemos um pouco de queijo, nós temos o leite todos os dias, nós temos aqui galinhas que são selvagens, que vêm perto da casa, e nós fazemos umas arapucas e prendemos essas galinhas e comemos. Nós temos muita verdura natural que dá na vegetação, muitas frutas, nós colhemos essas frutas que nem plantamos, essas verduras, e nós vamos vivendo assim, não é? O mestre agradeceu, o casal fechou a porta, e o mestre foi andando com os discípulos e disse assim para os discípulos: vamos tocar essa vaquinha daqui. O quê, mestre? Vamos empurrar essa vaquinha daqui. Mestre, essa vaquinha é deles. Não, 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 vamos tocar na estrada. O mestre não deu muita explicação. E os discípulos obedeceram e foram empurrando a vaquinha pela estrada. Alguns quilômetros à frente, tinha um precipício muito profundo, e o mestre disse assim: empurra agora a vaquinha no precipício aí. Os discípulos: mestre, vamos matar o animal que dá o alimento para eles. Empurra a vaca. Empurraram a vaca e a vaquinha caiu lá no brejo. Morreu. O mestre diz assim: vocês estão espantados com a minha atitude? Daqui a 1 ano nós vamos voltar aqui e vamos verificar o que aconteceu com esse casal aí. Passado 1 ano, os discípulos lembraram e eles voltaram lá. Quando chegaram perto da casa, a casa estava pintada, com um telhado novo, tinham feito um anexo da casa, tinham 7 vacas muito bem alimentadas, tinha uma pequena plantação. O mestre bateu na porta, abriu o mesmo casal, com uma roupa bem vestida. Ele disse: vocês poderiam nos dar um alimento e um pouco de água? Foram convidados a entrar, foi servida uma alimentação e a água,
E o mestre perguntou assim para eles: o que aconteceu nesse ano? Porque da última vez que nós chegamos aqui, vocês viviam numa penúria. A senhora disse: nós tivemos uma dificuldade que a nossa vaca caiu no brejo e morreu. Ficamos sem o leite, sem o queijo, deu uma tempestade, as galinhas selvagens desapareceram, nós ficamos com uma escassez de alimento muito grande, e aí nossa filha lembrou que ela sabia costurar muito bem. E nós tínhamos um tecido, um corte de tecido que nós nunca tínhamos usado. E ela fez 6 camisas. O meu marido foi lá no lugarejo, na cidade, numa feira, e vendeu aquelas 6 camisas. Com o dinheiro, comprou mais pano. Eu aprendi a costurar, meu marido aprendeu a costurar, nós começamos a fazer camisas e vender, e hoje nós temos uma pequena fábrica de roupas. Qual é a moral da história? É que uma das piores coisas na nossa vida é a preguiça, é a acomodação. Porque a acomodação é muito mais que a preguiça. Quando diz assim, eu estou com preguiça, é porque eu quero ficar deitado. A acomodação é quando nós colocamos a nossa vida sem evolução. Nós ficamos presos à ajuda que os outros nos dão. Nesse caso, o benfeitor desse casal era a vaquinha, era a própria mãe natureza, mas quando houve alguma coisa que abalou essa estrutura, aquela acomodação material encontrou dentro dessas pessoas um potencial de solução. Porque ninguém nesse mundo está sozinho. Existe um conceito muito interessante na vida que poucas pessoas sabem. Todo mundo fala de karma, que é um conceito muito antigo, oriental. Nós semeamos e colhemos. Se semearmos o bem, colhemos o bem. Mas existe um conceito oriental, chama-se Dharma, com D. Cada um de nós nasce com um potencial próprio, que nunca é igual ao do outro. Isso chama-se Dharma. E esse potencial tem que ser colocado em benefício da humanidade. Por exemplo, uma pessoa que toca um violão e canta num restaurante, num barzinho, o Dharma dele é alegrar. Um médico, o Dharma dele é curar. Um psicanalista, um psicólogo, o Dharma dele é curar, ajudar. Mas esses potenciais nunca são iguais. Se você pegar uma partitura musical e der para 2 pianistas diferentes tocarem a mesma partitura e gravar, vocês vão ver que eles vão reproduzir a mesma música, mas cada um vai colocar o seu sentimento de uma forma diferente. Será a mesma música, mas a versão será dada pelo Dharma de cada um. Então, primeira grande lição dessa primeira estrutura. Vocês estão acomodados materialmente, achando que a mamãe vai continuar dando dinheiro para vocês para pagar o aluguel, ou que aquele amigo empresta o dinheiro na hora que você precisa, que a vovó pega os aluguéis das casas que ela tem e dá para você? Vocês estão acomodados, vivendo presos a uma estrutura de auxílio externo? O que vai acontecer quando a mamãe morrer? Ou quando a vovó morrer?
ou quando o amigo ou o irmão não puder mais dar aquele dinheiro, a vaca vai para o brejo. Vocês estão acomodados vivendo às custas dos outros? Porque isso não é humildade, não. Isso é acomodação, isso é preguiça. Vocês vão esperar que a vaca caia no brejo para começar a modificar a vida de vocês? Todo trabalho é digno. Encontre o potencial de trabalho que você tem. Se necessário, vai vender laranja na feira, mas vai trabalhar para resolver seus problemas. E não tem vergonha, porque todo trabalho é digno. Vai fazer seu artesanato, vai procurar trabalhar com dignidade para dar a César aquilo que é de César. Mas não fique numa dependência material dos outros ou da própria vida. Porque isso vai roubar anos de evolução de cada um de nós. A minha pergunta é: vocês estão acomodados materialmente? Eu não estou dizendo que você tem que ganhar fortunas, mas que nós temos que lutar pelo pão de cada dia. Porque se a vida me deu uma boa aposentadoria, é mérito meu, do meu trabalho anterior. Mas agora, o tempo que eu tenho disponível vai ter que potencializar o meu Dharma. O que eu posso fazer agora, já que eu conquistei uma estabilidade financeira? Ficar em casa, acomodado, vendo televisão, ou falando mal dos outros, ou na internet, é desperdício de oportunidade de evolução. Primeiro ponto que eu começo hoje é o que eu vejo nos consultórios. Pessoas que a vaca foi para o brejo, que querem se matar porque não vem saída para suas vidas. Se necessário, vai varrer o chão. Se necessário, vai trabalhar de faxineiro. Mas se movimente com seu Dharma para ser bom e útil, porque o universo vai conspirar para lhe ajudar a ter a ocupação que você precisa. Não fique acomodado na sua vida. Tenha a humildade de fazer aquilo que você pode fazer. E o universo vai te recompensar com portas. Novas portas irão se abrir. Não para que você ganhe fortunas, mas para que você viva com aquilo que é necessário, com a sua dignidade. Eu gostaria que vocês pensassem sobre essa acomodação material, onde indivíduos ficam presos, e nós ficamos presos à dependência dos outros. Não é bom. História complementar a essa. O mesmo sábio foi, então, com seus discípulos, ao sair dessa casa, e caiu uma chuva torrencial, muito forte. E essa chuva criou lama na estrada que eles estavam andando. E, de repente, eles olham uma carroça totalmente atolada. Atolada inteirinha. E uma pessoa que estava conduzindo essa carroça, ela deixou o cavalo lá dentro da lama, foi para a margem da estrada, que era um gramadinho, e ficou assim. Oh, meu Deus, me ajude a desatolar a carroça. Oh, meu Deus, me ajude a desatolar essa carroça. Oh, meu Deus, me ajude a desatolar a minha carroça. Os discípulos disseram, mestre, um homem temente a Deus está pedindo ajuda. Que nós sejamos misericordiosos, vamos ajudar a desatolar a carroça. O mestre olhou e disse, não, ninguém vai ajudá-lo, não. Mestre, como? Ninguém. Ele é um homem temente a Deus. Não.
Deixa ele aí. Os discípulos não entenderam nada. Como o mestre conseguiu não ajudar? Foram andando mais à frente, 300 metros, outra carroça igualzinha, atolada. Um camarada com lama por aqui, ó, quase no pescoço. Empurrava a carroça, xingava todo mundo, só falava bobagem, xingava até Deus. Vocês estão achando que Deus está preocupado se você xinga Deus? Deus é amor infinito. E empurrava aquela carroça falando palavrão. O mestre olhou para os discípulos, todo mundo lá dentro da lama, inclusive ele. Então, o mestre e os discípulos foram empurrando, a carroça desatolou. Moral da história. Os dois tinham o mesmo problema. Os dois tinham o mesmo problema. O primeiro estava com a carroça atolada, mas estava acomodado também, materialmente, mas colocando a solução dele em Deus. Deus não dá pedra ao filho que lhe pede pão, mas lute para encontrar o seu pão e para construir o seu pão, o seu alimento. Outro grande problema da humanidade é o fanatismo religioso, que acha que Deus vai viver por nós. Não, Deus nos ama. A mão dele está sempre estendida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso é que Jesus lá atrás disse assim, dá a César o que é de César. Atenda às suas necessidades materiais. Pague os seus impostos. É lícito dar ao mundo o que o mundo exige de você. O seu trabalho, o seu recurso. Mas dar a Deus é que é de Deus. As pessoas, quando entram no fanatismo religioso, entram num outro tipo de acomodação, que também é material. Mas a pessoa acha que o emprego vai cair da chaminé, que o marido vai cair da chaminé, que Deus vai levar o marido. Não vai. Você pode ter seus desejos. Você pode pedir o que você quiser, mas você tem que buscar aquilo. Porque Jesus disse, peça que será dado. Mas logo a seguir ele diz que busque que você vai encontrar. É preciso haver uma dinâmica de trabalho nas nossas vidas. Você quer emprego? Ai, meu Deus, vai me ajudar em emprego. Você tem que estudar. Na hora que você estudar, o universo, o amor de Deus, abre as portas para você. Você quer casar? Não adianta ficar em casa. Você tem que se relacionar com pessoas. Porque em casa, o marido não vai bater na sua porta. Então, é preciso que nós entendamos outra coisa. É que quando as pessoas entram num fanatismo religioso, eles confundem o amor de Deus com um estado paternalista. Deus nos carrega muitas vezes no colo, nas nossas dificuldades, mas ele faz isso na medida que ele vê o esforço que você tem na execução do seu Dharma. Então, não tem na vida quem não tenha problema. Posso pedir a Deus? Peça. Mas busque a solução daquilo que lhe afeta. Se o casamento não está bem, ore para Deus lhe dar lucidez a você e o seu cônjuge. Mas comece a compreendê-lo. Comece a ajudá-lo. Se a relação com seus filhos não está boa, peça ajuda a Deus. A carroça está atolada. Mas faça
alguma coisa para se aproximar dessa criança. Talvez ela precise do seu abraço, mais da sua atenção, e não da sua violência, do seu afastamento e do seu julgamento. Deus está sempre com as mãos estendidas para cada um de nós. Mas nós precisamos ir a Ele. E ir a Ele, porque a fé sem obras é morta. Não adianta ficar na igreja o dia inteiro pedindo. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Eu abordei nessas duas pequenas histórias que encantam os dois grandes problemas da humanidade. Humanidade altamente acomodada em nível material e egocêntrico, vivendo como parasitas em cima do trabalho dos outros. E uma parte também assim, achando que Deus vai solucionar problemas que são da nossa própria responsabilidade. Eu gostaria de um pequeno momento de interiorização. Será que nós estamos acomodados? Será que nós temos que trabalhar? Porque trabalhar é nos movimentar. Eu estou aposentado, tenho meu dinheirinho lá. Tudo bem, você pode ver sua televisão. Mas se você não botar coisas úteis na sua mente, essa acomodação material vai te produzir doenças. E isto é muito importante. Alguém está aí fazendo promessa? Pode fazer promessa, pode acender vela na macumba lá, porque não vai resolver seus problemas. Então, a primeira grande lição: vamos exercer uma das maiores leis de Deus, a lei do trabalho. E trabalhar não é só produzir no emprego. Eu trabalho na medida que eu compreendo. Eu trabalho na medida que eu busco soluções. Eu trabalho na medida que eu respeito. Eu trabalho na medida que eu não fico parado esperando a vaca cair no brejo ou a carroça desatolar sozinha. Muito bom. Eu gostaria que vocês pensassem sobre se vocês estão acomodados na vida de vocês. Bom, esse mesmo mestre, ele vinha então andando com seus discípulos, eles estavam muito cansados, existiam duas cidades com uma distância mais ou menos de 20 quilômetros uma da outra. E no meio dessas duas cidades tinha uma fonte de água muito bonita, muito fresquinha. E o mestre parou nessa fonte com seus discípulos para beber água e descansar na sombra de uma grande árvore. E o mestre estava ali, quando de repente chegou um rapaz vindo da cidade A. Ele bebeu a água, sentou também junto com os discípulos e disse assim: meu bom homem, eu estou indo para a cidade B. E eu queria algumas informações sobre essa cidade B. O mestre olhou e perguntou: quais são as suas informações? Eu queria saber como é que é o povo que vive nessa cidade B. O povo? As pessoas que vivem nessa cidade. Se o senhor podia me dar alguma informação de como são as pessoas da cidade B. Ele disse: mas por que, meu filho, você está procurando saber isso? É porque eu venho da cidade A. Eu não fico mais nessa cidade A. Porque lá as pessoas eram altamente incompreensivas. As pessoas eram egoístas, desrespeitosas. Eu me magoei muito na cidade A. Muita revolta nessa cidade A. Eu tenho ódio de muita gente dessa cidade A, porque as pessoas que vivem nessa cidade A aí são pessoas
altamente perigosas, egocêntricas, egoístas, orgulhosas. Eu saí de lá e me disseram que na cidade B é muito melhor, então eu vou para lá. O mestre olhou para ele e disse: olha, eu tenho uma má notícia para dizer. Lá na cidade B, você também vai encontrar essas mesmas pessoas lá. Pessoas orgulhosas que não aceitam seus erros. Pessoas orgulhosas que se comparam e vão lhe julgar. Pessoas orgulhosas que vão sentir superior a você e vão ficar prepotentes, arrogantes e presunçosos. Pessoas orgulhosas que vão lhe invejar. Pessoas orgulhosas que vão lhe julgar. Então, eu tenho uma má notícia. Você vai encontrar igualzinho lá. E o rapaz ficou meio decepcionado, mas foi embora. Os discípulos olharam e disseram: mestre, que mentira é essa? A gente nunca passou nessa cidade B. O mestre, em sua sabedoria, não falou nada, ficou com a boca calada. Vamos continuar descansando aqui. Passou 15 minutos, veio outro rapaz. E veio da cidade B. Também bebeu água e ficou na sombra um pouco e disse assim: meu bom senhor, eu estou saindo da cidade B e estou indo para a cidade A. O senhor podia me dar algumas informações sobre a cidade A? E o mestre disse assim: você está vindo da B? Como é que era a sua relação lá na cidade B com as pessoas? Ah, eu vou lhe falar uma coisa. Eu fiz muitas amizades lá. Eu fiz bons amigos. Eu vou morrer de saudade da cidade B, porque lá existia a fraternidade. Eu tinha muitas oportunidades de fazer bons relacionamentos, tanto na minha família como no meu trabalho. Mas o que acontece é que meu chefe me deu uma promoção e eu vou trabalhar numa fábrica na cidade A. E eu estou tão triste porque eu deixei pessoas bacanas, pessoas que eram amigas, até amigos de infância. O mestre olhou e disse: olha, tem uma boa notícia para você. Você vai encontrar na cidade A também essas pessoas. Você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar, que vão ser compreensivas e respeitosas com você. O rapaz ficou feliz e foi embora para a cidade A. Os discípulos: mestre, você mentiu de novo? Eu disse: não, meus discípulos, eu não menti. Nós somos aquilo que pensamos. Onde nós formos, nós vamos levar, infelizmente, a nós mesmos. O primeiro rapaz que veio da cidade A, cheio de mágoas, vai levar intolerância para a cidade B e vai ter mais mágoas lá, porque ele não compreende. O rapaz que estava fugindo da cidade A vai levar o egoísmo que ele tinha, o desrespeito que ele tinha, o orgulho de não aceitar seus erros, de se comparar, de julgar os outros, essa ofendibilidade, essa maldade. Então, ele vai construir com a mente dele um ambiente semelhante. O outro não. O outro, ele tinha um grau maior de empatia, de compreensão, de amor, de doação e respeito. Ele vai ter uma capacidade maior de enfrentar dificuldades e ele vai construir pelo seu plano mental a felicidade que ele almeja. Meus discípulos, a felicidade é uma construção mental interior. A felicidade não é construída externamente. O rapaz que estava fugindo da cidade A, cheio de mágoas, buscava a felicidade fora de si mesmo. O outro não. O outro era bom e útil. Era feliz por aquilo que fazia. Vocês estão achando
Que cônjuge vai fazer vocês felizes? Não vai. Cônjuge é empréstimo da misericórdia divina para testar a sua paciência. Se você está em conflito, aonde você for, você vai levar essa sua roupa velha, conflitiva. O rapaz que estava indo para a cidade B, ele queria um remendo novo numa roupa velha. Ele queria uma solução mágica para a vida dele, mudando de casa. Não. Ele vai levar a mesma pessoa arrogante, prepotente, presunçosa, vai dar tudo errado lá do mesmo jeito. Então, peraí, Wilson. Eu posso encontrar um novo emprego? Posso. Mas num próximo emprego, construa uma roupa nova. Seja mais humilde. Tenha mais compreensão dos porquês. Tenha mais desprendimento. Tenha menos maldade. Tenha mais respeito aos outros. Porque aí, remendo novo em roupa nova, vamos continuar errando. Mas o arrependimento modifica a sua atitude. O primeiro não tinha arrependimento, só tinha revolta. Então, vamos lá. Pode arranjar um novo casamento? Pode. Mas leve uma pessoa nova. Senão vai trocar de mosca. E o cocô vai ser o mesmo. Pode mudar de emprego? Pode. As pessoas estão querendo construir a sua felicidade em cima de filho. Ah, eu preciso ter um filho para ser feliz. Não vai. Vai continuar sofrendo, porque se você estava infeliz no seu casamento com o seu marido, o filho só vai complicar. As pessoas estão buscando soluções fora. Ah, vamos construir uma casa para nós, aí gasta uma fortuna, briga por causa do azulejo, e quando constrói a casa, vê que não mudou nada. Não busque a felicidade fora de si mesmo. Onde você for, você vai levar a quem? Você vai levar a si mesmo. Quer você queira ou não. Então, pode mudar de casamento? Pode. Pode mudar de cidade? Pode. Pode mudar de emprego? Pode. Pode tudo. Mas construa uma nova roupa. Leve uma nova pessoa para essa relação. Aí dá certo. Não faça negações e fugas na sua vida. Você não vai para lugar nenhum. As pessoas estão fugindo. Tem pessoas que vivem para o trabalho para não enfrentar o conflito em casa. Tem pessoas que vivem em função dos seus filhos. Pensam que amam os seus filhos. Não. Estão tiranizando os seus filhos. Estão criando crianças dependentes. Porque na medida que casa com o filho, está fazendo o divórcio do marido. Nada nessa vida nos pertence. Tudo que nós temos nessa vida são empréstimos que a vida nos deu. Vai ficar tudo aqui. Filho, marido, dinheiro. A única coisa que nós vamos levar conosco é essa capacidade de amar, porque é a única coisa que nos pertence. O nosso Dharma tem um potencial de amor infinito em nós. Nós somos um Deus. Mas que nós possamos viver mentalmente em função desse potencial de amor. Que possamos viver perante as dificuldades, mas com um grau maior de compreensão. Não precisa terminar o seu casamento. Não precisa mudar de emprego. Não precisa colocar filhos na sua vida, nem ter dinheiro para comprar um carro. Você pode ser uma pessoa simples, morar numa casinha simples e ser imensamente feliz. E você pode ter milhões de dólares buscando a felicidade fora de si próprio e dentro de um vazio existencial monstruoso,
buscando soluções mágicas através dos bens materiais, de novas relações que nunca vão trazer nada de bom para vocês. Eu queria que vocês pensassem, então, o seguinte: falamos nas duas primeiras histórias sobre acomodação material e a acomodação material com fanatismo religioso, querendo soluções mágicas. Mas agora nós contamos uma história muito interessante. Somos aquilo que pensamos. Somos hoje o que pensamos ontem, seremos amanhã o que pensamos hoje. E aonde nós estivermos, vamos levar a nós mesmos. Não tem como fugir disso. Ok? Interiorizem. O que o Wilson quer dizer? Você está infeliz nas suas relações? Cabe a você consertar isso. Não é o outro que vai mudar. É você que vai mudar esse processo. Vamos para a nossa quarta historinha. A nossa palestra vai demorar 1h e pouco. Eu não vou me estender mais que 1h e pouco, tá bom? Quarta historinha. Muito interessante essa. Vinha, então, esse mesmo mestre, ele vinha na beira da lagoa, com seus discípulos, e, de repente, tinha caído uma chuva muito forte, e ele vê na lagoa um escorpião. O nível da lagoa subiu e inundou mais as margens, e o escorpião tinha a sua toca, que foi inundada. E o escorpião não sabe viver na água, e ele estava se afogando. O mestre, muito amoroso, colocou a mão na água e levantou o escorpião para colocá-lo na terra. Mas quando ele tira o escorpião da água, o escorpião dá-lhe uma picada no meio da mão e doeu. Ele sentiu a dor e falseou com a mão, e o escorpião caiu novamente dentro da água. Ele não esbravejou. Ele olhou na margem, pegou um pedaço de pau, um galho de árvore que não tinha mais folhas, foi lá, levantou novamente o escorpião. E quando ele levantou o escorpião da água agora, no galinho, o escorpião escorregou novamente pelo galho e foi direto na mão dele. E deu outra picada nele. Mas ele agora já estava prevenido. Doeu novamente. Mas ele não soltou o escorpião na água. Ele levou o escorpião na terra e soltou lá. Os discípulos ficaram escandalizados. Mestre, como você fez isso? Mas o que vocês se escandalizaram? Você quis ajudá-lo, você ajudou e ele lhe picou. Aquilo lhe machucou. Você não conseguiu segurar. Mas você foi lá novamente e ajudou. E ele lhe picou novamente. Mas você continuou ajudando. Ele disse, olha, vocês não entenderam nada. A índole dele é picar, mas a minha índole é amar. O instinto dele é de picar. Mas o meu Dharma, o Deus que habita em mim, com esse potencial de luz, me induz a compreender. A amar mesmo não gostando. Eu não gostei das picadas, mas compreendi que o escorpião, coitado, não tinha nada melhor para me dar. Eu me desprendi. Eu amei, porque eu não pensei em mim. Eu amei ele incondicionalmente.
Não pensei em mim, pensei na vida dele. E assim eu respeitei a índole dele. Então, eu quero fazer uma perguntinha. Os nossos instintos de sobrevivência, que vêm dos atavismos animais, porque nós somos um mamífero, os nossos instintos animais nos induzem a picar. Mas o nosso self, esse potencial de luz que eu tenho em mim, que é esse Deus que habita em mim, me estabelece a índole de amar, de compreender, de me doar e de respeitar, mesmo não sendo respeitado. Essa parábolazinha vai ficar na cabeça de vocês. Cada um age com a sua índole. Pessoas predominantemente instintivas são egocêntricas, são narcisas, só pensam em si próprias. E quando contrariadas, picam. A cara feia é picar. O egoísmo do outro é picar. A agressão verbal do outro é picar. A maledicência do outro, a difamação do outro é picar. O julgamento do outro é picar. Mas que a sua índole seja compreender. Amar não é passividade, não. Na cruz, Jesus foi picado. E ele disse, Pai, perdoa você. Porque eles não sabem o que fazem. Porque a índole do Mestre Jesus era amar. Ele não gostou de ser crucificado, doeu muito. Doeu muito ser colocado na cruz por um prego. Mas a índole dele era amar. E ele não perdoou porque não tinha nada para perdoar. Então ele disse para Deus, perdoa você. Numa forma simbólica, dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7 quem nos pecou. Mas desde que nós tenhamos desenvolvido a mágoa. Se você não perdoou, deverá perdoar. Mas o interessante é não se magoar. Quando você compreender que o outro não tem nada melhor que a cara feia, que o outro não tem nada melhor que a exigência, que o outro não tem nada melhor para lidar com o egoísmo e a maledicência, você começa a adotar um estado crístico, de amor incondicional. O amor que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É quando você coloca a sua necessidade abaixo da necessidade do teu irmão. Essa índole existe em cada um de nós, como uma semente que precisa germinar num tecido mental melhor, para se transformar numa árvore frondosa que dará frutos e sombra para quem se aproximar de nós. Quantas vezes vocês já ajudaram uma pessoa e ela lhe picou? Não diga que ela foi ingrata. Não. Ela deu a você, com a picada da agressão, do egoísmo dela, do desprezo, segundo a sua própria índole instintiva. Mas se você deu por amor, você não esperava nada. O mestre, ao ajudar o escorpião, não esperava nada dele. Mas, ao ajudar aquela pessoa que precisa, não espere aplausos.
porque aí você já teve a sua paga. Não espere elogios e recompensas. E não espere nenhum retorno daquilo que você fez. Porque o que você pode esperar daquela pessoa que você emprestou é problemas. Ela não vai lhe pagar muitas vezes e vai lhe pagar. Podendo pagar. Não vai lhe pagar, mas vai comprar um carro novo. Não vai lhe ajudar o dia que você precisar. Porque agora ela não tem tempo. Porque ela tem que ir ao supermercado. Não importa. Se você ajudou a primeira vez e levou uma picada, na segunda vez que essa pessoa precisar, dá outra face. Pague o mal com o bem. Não covardemente. Não é passivamente. É pacificamente. Alguém bateu na sua face direita? Oferece a outra. Oferece a face da compreensão dos porquês. Pai, eles não sabem o que fazer. Oferece o seu desprendimento, o seu respeito a ele. Mas não perca a sua paz. Ele vai lhe picar novamente. Não importa. Ajude a chegar num porto seguro. Isso acontece nas famílias. Os pais ajudam os filhos. Porque os filhos, quando precisam, buscam. Os pais dão. Mas os filhos nada dão para os pais. Novamente, ele despreza os pais e pica. Mas os pais amam incondicionalmente. Ele precisa de novo, os pais vão lá e dão. Leva a outra picada. Eu estou cansado de ver isso. Aqui em Indaiatuba, tem várias casas de acolhimento aos idosos. Muitas. Na minha janela eu vejo uma. É uma casa caríssima. Caríssima. Eu vejo filhos que param com um BMW. Descem, tira a cadeira de rodas, tira o pai ou tira a mãe, coloca lá dentro e vai embora. Provavelmente, a aposentadoria daquele pai está sendo usada por esse filho. As casas de aluguel estão sendo usadas por esse filho. Provavelmente, esse pai deu muito incondicionalmente para esses filhos, mas continua sendo picado por eles. Eu trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, numa casa de acolhimento de idosos. As velhinhas que estavam lá no setor, que era gratuito, que era uma ONG, eram felizes. Elas vinham da classe D e E. Interessante, gente. As famílias vinham no fim de semana, traziam bolo. A gente fazia atividades lúdicas com elas. Elas adoravam. A gente contava histórias, elas dançavam, elas não tinham uma mente prejudicada. Elas morriam lá de velhice. No setor que podia pagar, eu trabalhava junto com o médico, 90% eram desesperadas, eram revoltadas, que os filhos colocavam ali. E a gente via no Dia das Mães, nunca esqueço dessa velhinha, o filho chegou com o neto, mãe, eu trouxe aqui para você umas flores, coisa e tal. Ficou 5 minutos. 5 minutos. Mas eu tenho que ir agora, mãe. Deu um beijo na mãe e foi embora. Aí o médico disse, vamos pegar a fichinha dela? Esse filho, que está aí, botou ela aqui porque a esposa dele não queria a mãe lá. Mas a aposentadoria que ela ganha do marido, que foi diretor do Banco do Brasil, é ele que usa. As casas de aluguéis que eram do pai, é ele que se beneficia. Eu vou fazer uma pergunta. Aí eu, conversando com ela, junto com o médico, ela não tinha revolta. Essa era muito evoluída. Ela dizia assim,
Coitado do meu filho, sabe, doutor? Meu filho é tão ocupado, ele trabalha tanto, sabe? Quando a mãe ama incondicionalmente seus filhos, ela não se magoa. Ela era amor. Ela tirou várias vezes ele da lagoa, com certeza. E foi sempre picada por ele. A índole desse filho era picar pelo egoísmo. Mal sabe ele que ele está ensinando o próprio filho dele, quando ele ficar velho, colocar também o pai no mesmo processo que ele colocou a avó. Eu vou parar por aqui, porque eu já estou falando há 1h03. Eu contei para vocês 4 histórias que eu acho que é suficiente para nós pensarmos. Estamos acomodados materialmente, colocando a nossa solução nas outras pessoas? Estamos acomodados achando que Deus vai resolver nossos problemas? Não vai. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos resolver os nossos problemas afetivos, materiais. Segundo ensinamento. Não adianta buscar soluções de uma felicidade fora de si próprio. Aonde você for, você vai levar a si próprio. Se você vive egoisticamente, orgulhosamente, se ofendendo por tudo, com maldade no seu coração, com incompreensão, com apegos e desrespeito, você vai continuar sofrendo e vai pagar o preço. Não precisa mudar de casamento nem de emprego. Mude a si mesmo. Tudo muda nos seus relacionamentos. E o terceiro grande ensinamento, ou quarto grande ensinamento de hoje, é que a nossa índole é amar, não é picar. Nós somos um ser superior. Mas vamos amar sem sermos amados. Vamos compreender sem sermos compreendidos. Vamos nos desprender sem nada receber em volta. Pelo contrário, vamos respeitar não sendo respeitados. Porque a índole dessa humanidade nossa, predominantemente narcisa e egocêntrica, vaidosa, que se compara e que julga, é picar. São aqueles que mais irão criar problemas e de desprezar. Não perca a sua paz por isso. Porque o maior homem que apareceu na humanidade, o que mais amou, foi crucificado. Foi picado pelos instintos daqueles que se sentiram prejudicados pelos ensinamentos de amor que ele trazia para o povo. Não espere nada desse mundo. Você será picado muitas vezes, mas manifeste a cada picada a disposição de amar cada vez mais pela sua compreensão, pelo seu desprendimento e pelo seu respeito ao nível de consciência que o outro tem. Eu sempre gosto de dizer assim, a gente não pode terminar essa palestra como uma coisa fim. É um processo. E eu vou contar, então, a última historinha, que eu vou contar em todas, essa. Fechando todas. É uma história muito interessante. Um rapaz foi num shopping center e viu uma loja escrito assim, Loja das Virtudes. E tinha uma placa assim, fornece-se virtudes gratuitamente. Entre e peça. Ele disse, opa, de graça até injeção na veia. Ele entrou e disse, esse negócio aí de virtude, eu posso pedir à vontade? Ele disse, pode. O anjo estava atendendo lá. O anjo, o que eu posso lhe ajudar? Eu quero 1 quilo de compreensão, eu quero lá 1 quilo de desprendimento, eu quero 1 quilo de respeito, eu quero 1 quilo de humildade, eu quero 1 quilo... Foi só pedindo as virtudes.
o anjo anotou e disse, olha, o seu pedido é muito extenso. Você me dá uma meia hora para preparar o seu pedido? Eu disse, não tem problema. Eu vou dar uma volta aí no shopping, daqui a meia hora eu volto. Passou meia hora, ele entrou na loja e o anjo disse, o seu pedido já está pronto. Eu disse, opa, trouxe até uma sacola aqui, comprei uma sacola para levar tudo. Ele disse, não tem problema não. Estica a mão para mim aí. Aí, ele esticou a mão, o anjo pegou uma sementezinha, colocou outra semente, colocou outra semente, colocou outra semente, botou 10 sementinhas. Cada semente era uma virtudezinha que ele tinha pedido. Aí ele olhou e disse, mas peraí, isso aqui é propaganda enganosa, é gratuito, mas é enganosa, eu pedi quilo. Disse, não. Aqui na loja da vida que você está, aqui na loja da vida, Deus só fornece as sementes. Você tem que plantar essas sementes no seu interior. Plante a semente da compreensão, que ela vai germinar e produzir muito mais compreensão. Plante a semente do seu desprendimento, que ela vai germinar. Plante a semente do seu respeito, do seu amor. Plante a semente que já habita em você. Porque, meu amigo, as sementes já estão em você. Não queira transformá-las em quilos de uma forma mágica. Plante nos seus relacionamentos essas sementes. E aí você será uma pessoa virtuosa. Então, eu encerro dizendo o seguinte. Você está plantando a semente da acomodação? Vai germinar. Você está plantando a semente da acomodação, botando fanatismo que Deus vai resolver seus problemas? Não vai, não. Vai germinar e você vai ser iludido. Você está plantando uma semente que a felicidade vai cair do céu fora de você? Não vai, não. Você está plantando a semente de reagir picando os outros, mesmo sendo ajudado, quando for contrariado por alguém? Então, nós somos um Deus em potencial. Que nós possamos pensar nesses conceitos que estudamos hoje. Interiorize. Estou acomodado? Estou fanático acomodado? Estou querendo milagres na minha vida? Mudar através de coisas externas para encontrar uma felicidade? Não vai. Estou magoado porque ajudei e fui picado por quem eu ajudei? Entenda que a índole dele é picar. Eu coloco uma vírgula, porque a vírgula não encerra o que eu falei hoje. O resto da história são vocês que vão escrever na vida de vocês. Eu semeei no coração de vocês alguns ensinamentos que eu tenho certeza que vocês já sabiam, mas talvez estivessem esquecidos. Mas cabe a vocês interiorizar e começar a fazer mudanças já agora no plano mental de vocês. Muita paz para todos. Fique com Deus.